E nós hoje terminaremos, salvo engano, toda essa parte realmente introdutória e vamos começar a lidar com os períodos históricos propriamente ditos e lidar com uma teologia um pouquinho mais cavocada aqui juntos, e há de ser um momento muito interessante para a gente, espero assim, tá bom? Só lembrando que essa matéria aqui ela tem o fim dela daqui umas 12 semanas e a gente vai provavelmente emendar essa matéria com o panorama do Novo Testamento e com o período chamado, as pessoas vão chamar período interbíblico, a gente tem chamado aqui como período intertestamentário, e eu quero te deixar uma lição de casa aí, anota aí a lição de casa para daqui a 12 semanas, não é uma lição longa, mas você vai ler o seguinte livro, anote aí por gentileza, não é zoeira, é verdade, tá? Você vai ler o livro de 1 Macabeus. Quantos irmãos católicos já leram 1 Macabeus aqui? Não? Não? Você vai ler 1 Macabeus até o término dessa... deve ter disponível na internet, ok? 1 Macabeus, se não tiver, você me fala, eu consigo o PDF e mando para vocês. 1 Macabeus é um livro, alguém sabe o nome? Que tipo que é? Um livro? Apócrifo. Nossa, o meu pastor pirou de vez, né? Vocês vão ler um livro apócrifo, mas esse livro, ele tem um valor histórico fundamental, ok? Ele vai narrar o que acontece entre o último profeta do Antigo Testamento até um pouquinho antes ali de o Império Romano dominar toda a Judéia. E ele é muito bem escrito, esse livro. Não faça sua devocional nele, tá bom? Não precisa chegar nesse nível, mas ele é muito bem escrito, ele é muito interessante. Então a tarefa é ler 1 Macabeus. Então nunca ninguém aqui tinha lidado com o livro apócrifo? Mateus? Por cima. Agora vai lá cavocar. Agora é por dentro do livro apócrifo, ok? Na Bíblia, alguém tem Bíblia católica em casa ou não? Tem, Ademir? Aí deve ter lá então, tá? 1 Macabeus fica de leitura para vocês. Então vocês têm algumas... Eu não me lembro quantos capítulos tem, acho que são... Eu não lembro, são 4, são 10. Já faz tempo que eu li umas 2 vezes. É muito, muito bom, o livro é muito bom, não? Nós estamos então terminando aqui essa parte introdutória. Eu quero lidar com vocês agora com o tema... de como as profecias são trazidas como gênero literário na Escritura, e eu quero lembrar para vocês o seguinte: os profetas do Antigo Testamento, existem profetas no Novo Testamento, ok? Os profetas do Antigo Testamento são aqueles que recebem de forma mais direta a palavra de Deus. Então eles recebem uma mensagem. Você vai ver no Antigo Testamento introduções a mensagem do tipo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e o cara entrega a profecia, né? Então você vai ver isso em igreja pentecostal hoje também, né? Já viram ou não? Eis que eu te digo, há um varão preparado para ti, né? Já viu isso aqui? Já foi na igreja pentecostal ou não? Nunca viram? Alguém de quem já viu isso? Receberam a profecia, não? Sim, naquela época não. Eis que eu te digo, Maurício, há uma varoa abençoada, com muita paciência, né? E uma visão ruim para ti, né? Então é esse tipo de coisa, né? Mas no Antigo Testamento isso era real. Ele escreve assim, o profeta diz, e a gente não sabe como, mas eu recebi do Senhor. Ok? E ele traz a profecia. É um processo direto, ok? Mas não é um ditado. O que você está? Alguém tentou conectar aí. Cala! Olha a profecia chegando aí. É para jogar esse número? Joga aí, anota aí, joga no... Ela tá conectando com as crianças ali, o aparelho dela, e vem pra... Vai rolar galinha pintadinha já aqui, peraí.
Eu vi os caras rindo aqui. Já conseguimos aqui, André. Obrigado. Ai, ai. Não, um belo sinal, hein? Tá com um ótimo sinal. Avisa lá. Pega a marca do celular aí que vale a pena. O que envolvia esse ofício profético, né? Então, o profeta tem por ofício, ele recebe a mensagem e ele entrega. Às vezes, ele entregava de forma interpretada. Ele tinha esse direito, ok? De receber uma mensagem de Deus e interpretar. Agora, olha que interessante, só uma coisa aqui. Quantas vezes o profeta podia errar a profecia e estava tudo bem? Quantas vezes ele podia errar? Quantas? Quem acha que é 3? Errou a primeira, errou a segunda. Tá bom? 3? Quem acha que é mais que 3? Quem acha que é menos que 3? Quantas vezes? Quantas vezes, Cassiano? Quantas vezes, Andréas? 0. Olha que interessante. Para ser profeta, 100% de confiabilidade. Errou uma vez, fogueira, apedrejado, ok? Então, o pessoal brinca hoje, profecia, não deu certo. Olha, não brinca com essas coisas aqui não, né? E era muito comum o profeta ter um outro papel. Isso eu tirei daquele livro do Grant Osborne. Eles promoviam reformas, ou seja, queria que o pessoal voltasse para os padrões antigos, em vez de lidar com coisas novas. Eventualmente os profetas traziam coisas novas. Olha, vai vir um profeta assim assado, né? Mas normalmente ele falava: o que vocês estão fazendo hoje é diferente do que foi previsto na lei. Normalmente a lei era a base, os 5 primeiros livros, e o profeta trazia a turma de volta para a lei, ok? Formas de proclamação, não tem cânticos de guerra. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou me policiando hoje. Hoje eu vou tentar não citar certa pessoa aqui na audiência aqui, porque eu estou sentindo que está rolando algo no coração, né? Já mandaram correio elegante para mim ontem, né? Então eu vou tentar não citar certa. Se eu citar alguém, é anônimo aqui. Não necessariamente é um caso real, alguém que, sei lá, teve comigo em algum momento. Não é isso, ok? Então, olha o que eles faziam, né? Primeiro discurso mais comum dos profetas era um discurso de juízo. A gente tem que lembrar, e veja, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo também. Mas juízo compõe a palavra de Deus em muitas coisas, ok? Aliás, se você olhar, por exemplo, a introdução do profeta Malaquias, o livro de Malaquias são uma série de juízos contra o povo de Deus. É tudo que o livro é. Juízo, ok? Isaías capítulo 1, juízo. Agora, havia também, graças a Deus, né? Ninguém aguenta só pancada, discursos de bênção ou de libertação. Quando você normalmente vê isso em Jeremias ou vê em outros profetas, o cara bate e depois ele assopra, né? O livro de Obadias é assim, ok? Então, ele bate um pouquinho, assopra um pouquinho. Então, ele fala: vocês estão assim assados, vocês vão ver, mas Deus vai resgatar o povo, enfim. E aí há esse jogo, né? Sempre de um lado e de outro. E isso compõe, especialmente a Escritura, não é só pancada e não é só palavra de encorajamento. As duas coisas andam juntas. Alguns profetas, vários, têm oráculos de aflição. O profeta é aquele cara que sente, né? A gente tinha um sketch num programa humorístico muito tempo atrás, que falava, o cara que sentia a música, né? Uns irmãos sentiram a música, sofrência, você vê, né? E o profeta, ele sente a profecia. Então, às vezes, ele recebe algo de Deus e demonstra com muita aflição. Eu me lembro de uma aula que eu participei e o professor pediu para alguém ler um texto, se não me engano, de Zacarias, enfim. E o profeta falava assim: ai de ti! E o professor mandou o aluno ler, e o aluno leu assim: ai de ti. O professor: o quê? Ai de ti. Que? Ai de ti. O professor falou: ai de ti. Desculpa, não? Porque é uma aflição. Aí tem, especialmente nos textos em que há algum tipo de poesia, há um componente emocional no texto, ok?
há uma carga emocional. Em oráculo de aflição, o cara está sofrendo, ele escreveu em lágrimas eventualmente, ok? Ações simbólicas. Houve profetas que tiveram ações muito simbólicas. Um tal de Ezequiel teve que comer esterco. Era uma comida feita no esterco e era para ser desculpa, adolescentes, cocô humano, não? E aí o profeta negociou com Deus, falou: não, é demais. Pode ser de gado? Melhorou? Pode ser? Tá bom? E ele cozinha a comida dele nas fezes da vaca, não? Então, não reclama do almoço, okay? Não reclama. Oséias é um camarada cuja profecia está ligada ao casamento dele com uma mulher infiel, ok? Ele é traído várias vezes, ele resgata essa mulher e a profecia dele tem que ver com o que Israel estava fazendo com Deus. Então, cara, eu não queria ser profeta no Antigo Testamento. Não, eu agradeço, obrigado. Você quer ser o quê? Eu quero ser só um crente esquecido. Mas Jeremias, Deus chega para ele e diz o seguinte: não casa. Você está proibido de casar e de ter filhos, porque se você casar, eu vou matar sua esposa e seus filhos. E ele não casa, ok? Então há muito dessa representação, ações simbólicas para representar o luto pelo povo, e isso acontece muito com os profetas, ok? Há os oráculos de juízo legal em relação à lei, ok? Discurso de controvérsia, quando há disputas ali. O canto profético, isso não é coisa de igreja neopentecostal, né? Tem um canto profético, não. Às vezes o profeta ele cantava, e eventualmente você tem muita literatura de sabedoria, provérbios, inclusive revelados através dos profetas, ok? Esse é o último gênero que faltou a gente lidar aqui, falando agora da divisão de gêneros, né? Na nossa Bíblia. Então dá uma olhadinha aqui. Se você olhar a sua Bíblia, ela foi dividida assim. Os primeiros 5 livros, com algumas narrativas selecionadas, lei, poesia e profecia, inclusive. Aliás, turma, você sabe o que é posição escatológica? Todo mundo sabe o que é posição escatológica? O que nós pensamos sobre os eventos do futuro? Se Jesus, se vai ter arrebatamento primeiro, se vai ter tribulação, enfim. A grande parte do que a gente pensa sobre o futuro não é decidido em Apocalipse, é decidido no Pentateuco. Se a gente entender no Pentateuco que algumas profecias contra a terra de Israel, para o povo judeu, se essas profecias elas são incondicionais, a gente acredita num reino milenar lá na frente. Se a gente acredita que no Pentateuco as profecias de ter a terra, de ter um momento em que o povo vai reinar ali em paz, isso são profecias condicionais, você vai cair num amilenismo lá na frente, ok? Isso é no Pentateuco que se define. Livros históricos, depois vem Josué, Juízes, Ruth, e 1 Samuel, 2 Samuel, vem um monte, e não necessariamente em ordem cronológica, ok? Então você vai ter os livros históricos que misturam um monte de coisa ali também. Depois a gente junta na nossa Bíblia os livros de poesia e de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Cantares, ok? E finalmente vem os diversos profetas, e aí que confunde a gente, porque você vai pegando os profetas, dividiram por tamanho de livro mais ou menos, e você pega profeta que vem antes, mas o livro vem depois, e profeta, enfim, mistura períodos, e aí você pergunta para a igreja, que período profetizou o tal do Naum? E a igreja também responde, eu nem sabia que tinha Naum na escritura, mas enfim, está aí nesse grupamento de livros proféticos. Então não faz um grande serviço para a gente quando a gente tem uma Bíblia organizada assim. Agora, por outro lado, organizar a Bíblia cronologicamente, você ia ter Gênesis até o capítulo 11, capítulo 12 a 20 com Abraão, e depois você ia ter Jó no meio de Gênesis, né? E depois vem os outros patriarcas, sabe? Então
também a organização cronológica não seria mais fácil também em vários aspectos, ok? Falar dos apócrifos um pouquinho, então os irmãos agora, Douglas pode ler em inglês, Bia também, tá bom? Tarefa para vocês aqui. Júlio, você já leu os apócrifos? Não? Ok. Leitura de 1 Macabeus até terminar o módulo de Antigo Testamento, combinado? Combinado, Douglas? Não é para usar na devocional, Júlio. Se segura aí, não pode. Sei. Olha lá, hein, Júlio. Então, primeiro, vamos conversar dos apócrifos. Então, na Bíblia Católica, turma, eu não sou especialista em apócrifo, tá bom? Li muito pouco. Eu não me lembro de ter feito curso no seminário. Você lembra, André? Você teve alguma coisa de apócrifo que você lembra? Também não tive nada. Eu gostaria de fazer uma matéria de apócrifos. Eu acho que historicamente seria interessante. Mas na Bíblia Católica tem adições ao livro de Daniel. Então, o Salmo de Azarias, o Cântico dos Três Jovens, a história de Susana e Bel, o dragão. Deve ser legal essa parte, né? Olha lá, você vai lá e deve ter umas coisas legais aí. Tem algumas adições no livro de Esther, tem o livro de Baruque, né? Depois ele se tornou músico. E tem Eclesiástico, né? O livro de Judite. Eu fui no casamento uma vez e foi lido um versículo, não sei se chama versículo, uma parte de Judite no casamento, não é? Eles eram crentes. Aí tem de 1ª até 4ª Macabeus. O que eu me lembro é que 2ª e 3ª Macabeus é chato, não é? É chato de ler, mas o que eu me lembro, ok? 1ª e 4ª Macabeus são muito legais, tá bom? Tobias jogava muito, né? E livro de sabedoria, 1ª e 2ª Esdras, e aí tem Cântico de Azarias, e tem a Epístola de Jeremias. Eu não tenho certeza se todos estes estão na Bíblia Católica, ok? Não tenho certeza, não conferi, mas esta é uma lista bem conhecida aí de livros apócrifos, tá bom? Então os irmãos não leram aqui, então a gente não tem certeza. Aí depois alguém que lê aí tudo isso me fala se vale a pena. Finalmente então nós chegamos agora no momento em que a gente vai adentrar nas partes aqui que compõem a história do Antigo Testamento. Então nós vimos tudo que compõe esse pano de fundo, olhamos a geografia, né, do mundo antigo. É para bater palma, não? Tô louvando, tem uns bichinhos aqui. Você está louvando pelos bichinhos, com os bichinhos? Não, sem os bichinhos. Você sabe que foi ontem, né, essa parte de bater. Não, desculpa, tá bom. Nós lidamos um pouquinho com autores e atores e um pouquinho da cronologia do Antigo. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Tanto faz, pode ser por aqui, por trás, onde for melhor, tá? E lidamos agora com os gêneros literários aqui. Vamos conversar então um pouquinho. Eu vou pular essa parte. Eu te passei a apresentação errada, eu vou pular aqui. Eu não quero falar disso aqui, não precisa. A gente vai lidar com algumas dessas coisas no futuro e tudo mais. Fiquem à vontade, se as crianças quiserem ir lá para a salinha, tem sala ali, alguém pode ajudá-los ali, por favor, tá bom? Se quiser, se não, pode ficar aí, tá bom? Muito bem-vindos. Deixa eu sair daqui. Agora sim, então nós vamos entrar nos períodos históricos. Nossa abordagem aqui, introdução ao Antigo Testamento, turma, ela está sendo uma abordagem por período histórico, ok? E como que funciona? A gente vai lidar primeiro com as origens, e depois de lidar com as origens vai ser o período dos patriarcas. Depois o tempo dos patriarcas já vai para o Egito, depois vai ter o período do êxodo, do deserto, a conquista de Josué, o período dos juízes, o período da monarquia, que começa com Saul, depois a monarquia fica dividida em 2 reinos, depois vai haver o cativeiro babilônico e o retorno à terra de Israel. Então nós agora vamos cavocar em cada um desses períodos aqui, e a nossa matéria segue. Terminou o 10º período ali, nós encerramos essa matéria, mas deve ser uma aula mais ou menos por período, ok? Para a gente terminar essa matéria. Então você tem de 8 a 10 semanas para ler o livro apócrifo que eu pedi que vocês lessem, ok? Vamos conversar um pouquinho das origens e eu vou fazer o seguinte, Sergião, esses slides que você tem aí estão errados, eu vou te passar agora, tá? Eu acho que talvez
Eu vou te passar, você joga aí. Tá. É nesse slide mesmo das origens. E já mandei para você aqui, já está indo, tá bom? É nesse slide das origens, a gente segue aqui a partir daqui. Já foi, tá? Obrigado. Origens. As origens acontecem de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Ok? Gênesis 1 a Gênesis 11. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, Gênesis 1 a Gênesis 11. E a pergunta que eu tenho para vocês me ajudarem a responder é... Eu estou afirmando, ok? De Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, nós temos as origens. Essa é a minha afirmação. Agora vem a pergunta que eu tenho para vocês. Vai folheando a sua Bíblia, de Gênesis 1 a Gênesis 11, e eu tenho uma pergunta que você vai me responder. Origens do quê? São algumas origens que tem aí. Origens do quê? Ok? Abre Gênesis 1, vai vendo origem do quê? Só para vocês saberem, isso é revelado através de Moisés. A gente não acredita aqui na igreja nas teorias de autoria múltipla do Pentateuco não mosaica, chamada teoria da hipótese documentária. A gente não acredita nisso. A gente acredita na autoria mosaica com alguma adição posterior. Então, Gênesis 1 a 11. Vamos lá, origem do quê? Quem quer falar a primeira origem que tem? Gênesis capítulo 1 é o que? Origem do quê? Do homem já em Gênesis 1? Calma aí, Cassiano. Gênesis 1 é a origem do quê? Também. Mas primeiro origem do quê? Ok, origem céus e terra. Então é o quê? É do universo? É do universo? Tem certeza? Dá uma olhada aí. Como é o versículo Gênesis 1? Bereshit bara Elohim no princípio criou Deus os céus e a terra. E o que era sem forma e vazia? A terra. Eu não, dificilmente, Maurício, são autores que eu conheço autores que vão falar de origem do universo. O pessoal fala de origem do mundo, do planeta Terra, como ou mais. E validar já. Hoje, dentro da teologia ortodoxa, reformada, fala-se menos da criação do mundo e mais da organização do mundo. Há uma linguagem, em Gênesis capítulo 1, que não necessariamente é uma linguagem de fazer surgir algumas coisas. Então, vai ser a criação da vida, ok? Não necessariamente a criação do mundo. Eu estou citando para vocês um livro do Van Groningen, que é Criação e Consumação, ok? Ele menciona muito isso, ele tem até a página 225, ele só fala de Gênesis capítulo 1, ok? Então, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Então, mas a criação do mundo, a gente pode falar de criação do mundo, ou organização do mundo. Essa é a primeira origem. O que mais tem de origem aí? Cassiano? Mas você tinha falado alguma coisa, não? do homem. Do homem. Antes do homem. Ok, da luz. Está dentro do mundo. Mas da vida. Ok? Da vida. Dos seres vivos. Os anjos já eram criados nessa época, não? E quando que eles são criados? O livro de Jó, finalzinho do livro de Jó, depois eu trago a referência para vocês, e vai dizer o seguinte: as hostes celestiais te louvavam enquanto fazias o mundo, ok? É possível que os anjos já existiam, ok? Essa é a ideia. Mas olha que interessante, origem da vida. Agora sim, Cassiano, origem do quê? Do homem, ok? Está em Gênesis 1, né? Gênesis 2, origem do quê? Achou aí, Mateus? Legal. Gênesis 2, a origem do quê? Gênesis 2, 24, origem do quê?
A mulher, ok, do homem, no sentido de humanidade, homem e mulher, ok. 2:24, casamento. Casamento, como se por consequência a família, isso mesmo. Ok, Gênesis 3, origem do quê? Pecado. Veja, não é a origem do mal. O mal já existia. É a origem do quê? Do pecado. O pecado é o mal aplicado à raça humana, ok? Que mais tem de origem em Gênesis aí? Gênesis capítulo 4, ou melhor, né? Segue um pouquinho adiante. Gênesis capítulo 10, capítulo 11. O que temos em Gênesis capítulo 10 e 11? Os povos. Tudo isso é origem revelada. Então olha que interessante. Quais são as origens? Ih, não tá indo aqui, Mateus. Tá com laser aqui. Pô, laser aqui um lugar. Ó, não tá indo. Então põe para nós, Mateus. Põe para nós, Mateus. Vamos lá, ó. Põe lá. Travou? Oi. A queda de Satanás, ele foi antes da criação, quando Deus já tinha criado a terra? Então, algumas teorias aí, Márcio. Há uma teoria que Satanás cai entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que fala dessa sem forma e vazia, e aí ele vem e ele cai ali, e ele tem essa chamada teoria do gap, ok? Ele vem, ele cria os dinossauros, o diabo cria os dinossauros, essa é a teoria, né? Então, eu não acredito nessa teoria, acho muito fantasiosa, atribui ao diabo um processo criativo que ele não tem, ok? Mas é uma teoria. Oi. Eu tenho alguns livros que eu comprei uma enciclopédia de apócrifos. Na faculdade a professora deu essa referência e aí eu comprei a coletânea de todos os livros, tem muito mais do que o que tem na Bíblia Católica. Sei. E ela leu um dos livros lá, que é o livro de Adão, se não me engano. Sei. Eu não lembro exatamente o nome dele completo, mas é um livro de Adão e mostra algumas coisas que falam sobre isso e a queda e como foi o pecado de uma outra forma. Mas é interessante no sentido que poderia ser, não é uma leitura assim que a gente tem que falar, foi assim. Sim. Mas são coisas interessantes. É uma opinião antiga. Sempre é baseado na questão histórica, né? Você lê ele que pode ser uma interpretação da história que aconteceu. É assim, só uma diferenciação técnica. Livro apócrifo e livro deuterocanônico. O apócrifo, ele tem, em alguns ambientes, uma autoridade maior do que os, ou pseudoepígrafos, enfim. E aí, então, pseudoepígrafos são livros fake. Então, você consegue, documentos muito antigos, eu li recentemente, a Epístola de Barnabé. Ele não é chamado apócrifo, tecnicamente. Ele é, eu acho que é um pseudoepígrafo. Enfim, ele... Cara, muito engraçado. Eu chorei de rir no dia que eu li uma parte, né? Mas ele me dá uma leitura do primeiro século sobre como era a igreja, ok? E aí você fala, meu Deus, graças a Deus pela igreja hoje. Então tem que ser lido com muita cautela, mas é interessante. Aí a pergunta da Márcia foi quando que o diabo cai, não é isso? Nós não sabemos. Nós lidamos com Ezequiel 28, Isaías 14 como uma indicação, uma aplicação, já trouxe isso para vocês, secundária da queda do diabo, mas provavelmente foi em algum momento antes da criação do homem, porque a serpente está lá, né? Então, ou se o homem já era criado, ele cai naquele tempinho do jardim que a gente não sabe, em que está tudo bem, né? Então o pecado ele entra na humanidade de fora para dentro, no sentido de que há uma tentação externa. Então tem que ser antes daquele episódio de Gênesis 3. E a gente vai dizer em teologia, Márcia, que
diferentemente da humanidade, a queda dos anjos, ela não tem redenção. Não tem possibilidade de volta, porque os anjos, eles pecam de dentro para fora. O pecado surge no coração de Satanás e dos seus anjos contra Deus. Na humanidade vem uma tentação externa e aí há uma correspondência interna à tentação externa. Então o processo diferente muda depois do processo de salvação também. Anjo caído não tem descaimento mais, não? Mas a gente não sabe precisar quando. Tem que ser antes de Gênesis 3. E nessa questão da origem, turma, nós já lidamos com isso. Olha aqui, então, origem do mundo, origem dos seres vivos, da humanidade, do casamento, do pecado, dos povos e línguas. Eu quero lidar com cada elemento aqui com vocês rapidinho hoje. Eu vou pedir, eu não tenho lousa aqui ainda. Eu vou pedir que você anote uma frase. Não é brincadeira, tá? Às vezes eu faço brincadeira com vocês. Essa é real. É a frase interpretativa que mais mexe comigo nesse aspecto teológico aqui. Acho que o Júlio lembra dessa frase. Eu vou falar a frase difícil, ok? E depois depois eu vou traduzir essa frase para vocês. A frase é assim: a Gênese determina ou impõe a, Felipe, ontologia. Isso. A Gênese impõe a ontologia. Essa é a frase difícil. Decora isso, coloca na sua geladeira, coloca onde você puder. A Gênese impõe a ontologia. Nossa, pastor, não entendi nada. Também não, mas vamos explicar para vocês aqui. Gênese significa surgimento, criação, origem. Ontologia significa essência ou atributos do ser. O que eu estou dizendo para vocês? Como algo surgiu vai determinar como aquilo que surgiu vai ser depois. Aquele primeiro momento que algo ou alguém surge, a Gênese, ela vai estar vinculada ao que este ser vai ser depois. Então, o mundo, ele vai ter uma origem, e a forma como ele é criado impõe como ele vai ser depois. Os seres vivos têm uma origem divina, por exemplo, sobrenatural, e isso vai determinar características da essência desses seres vivos. Mesma coisa com a humanidade, a forma como o homem é criado determina como ele é depois, ok? Casamento, quando ele é feito por Deus em Gênesis 2:24, vai determinar a essência do que é o casamento. A forma como acontece a queda, o pecado, determina depois as características frequentes do pecado, a sua essência. E finalmente, essa divisão em povos, como acontece em Babel, vai determinar vários aspectos, inclusive do futuro, em Apocalipse capítulo 6 e 7. Então, a Gênese determina a ontologia, ok? É isso que a gente vai tirar aqui como lição. Eu não sei porque eu não pus na apresentação, mas para mim, talvez porque não seja uma aula de teologia propriamente dita, mas é isso que a gente vai perceber. Como foi criado determina como vai ser depois. Ok? Vamos falar um pouquinho da origem do mundo, a primeira parte aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 tem dois grandes personagens que são Deus e o Espírito. Quando você liga isso com o Novo Testamento, Jesus está presente também. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo é Deus, enfim, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi criado por Ele, e nada do que foi criado sem Ele se fez, alguma coisa assim. Então, mas em Gênesis não nos é revelada a pessoa de Jesus, é nos revelada a pessoa de Deus, no nome genérico, que é ali, Elohim, e depois a pessoa do Espírito, quando ele pairava por sobre as águas. E olha que interessante, quando Deus vai criar alguma coisa do mundo, em Gênesis capítulo 1, no capítulo todo, há uma fórmula que é usada por Moisés, o autor bíblico, e a fórmula sempre começa com disse Deus. As coisas do mundo são criadas com um disse Deus. Então, tudo que existe, agora eu vou falar da essência, tem o dedo de Deus, ok? Porque Deus se envolveu pessoalmente na criação das coisas.
Tudo que existe tem um propósito. E ele dá uma ordem, a ordem é haja luz, haja gente, haja bicho. E a resposta do texto é, Deus disse haja, e a resposta sempre vai ser, e assim se fez. E depois vem a descrição, então a terra produziu, e depois Deus dá alguma nomeação, e Deus chamou o dia a dia, né? E Deus chamou aquele bicho homem, né? E Deus abençoou o primeiro dia, e eis que era bom, ou no último dia, no sexto dia, muito bom. E aí a fórmula de cada episódio da criação termina com houve tarde e manhã daquele dia, ok? Essa é a fórmula que Moisés traz para os 6 dias da criação. E olha que interessante, na organização da criação, vocês já perceberam isso? Primeiro Deus cria os ambientes, haja luz e haja trevas, cria o mar e o céu e cria a terra seca, dia 1, dia 2 e dia 3. E agora ele povoa o ambiente. Para luz e trevas ele povoa com os luzeiros, né? Tem uma música do Almir Sater chamada Luzeiro, né? Muito boa inclusive. Mas enfim, ontem nós cantamos a tal Canção do Sol, não é isso, André? Como que chama? Canção do Sol? O Sol. Tem a tal Canção da Lua, né? Então tá aí tudo. Olha, no dia 4, o que vocês acham que vai ser criado no dia 5 agora? O que vai ser criado no dia 5? Se ele criou Maricel no dia 2, vai criar o que no dia 5 agora? E isso, olha lá, os peixes e os pássaros. Só um parêntese aqui, morcego na Bíblia é pássaro. Por quê? Qual é o critério bíblico para ser pássaro? Ele tem que avoar, né? Avoa, né? Voa, pastor ignorante, né? É um pouco, mas ele voa. Então, tem algum problema eu classificar que os bichos que voam são pássaros? Tem problema? O critério de classificação biológica que nós temos hoje, que é por anatomia interna, por forma de alimentação na juventude, enfim, mamífero e tal, ele usa outros critérios. Eu posso falar assim, tudo que voa é pássaro, posso? Vocês deixam? Isso só foi mudado no século XIX, por exemplo. Antes, tudo que voava podia ser pássaro, ok? Então a Bíblia vai lidar com peixes e pássaros aqui no dia 5. E no dia 6, o que vocês acham? Os animais e os humanos, ok? Porque eles povoam a terra seca. Sabe qual é o tipo de animais? Animais selvagens, animais domésticos e seres humanos, que eu não sei classificar se é selvagem ou doméstico, né? Oi. No caso dos dias ditos em Gênesis, eles são dias literais de 24 horas, ou como dizem alguns, são dias diários? Me lembra o seu nome? Williams. Williams de São Paulo? Você está diferente, Williams. Bom vê-lo. Você sabia que eu ia chutar. Eu falei, cara, será que é o Williams? Mas bom tê-lo aqui, tá bom? Assim, tem duas teorias. Tem mais, tá? Mas as duas principais vão dizer o seguinte. A primeira vai dizer que são dias literais. E qual que é a base da teoria que são dias literais? Primeiro, é o uso de Moisés da palavra Yom para dia. Moisés em nenhum momento usa no Pentateuco a palavra dia para se referir a uma era. Ok? Então, outra ideia é que, considerando-se a soberania de Deus, ele pode fazer o que ele quer. Então, é uma teoria mais ortodoxa. Agora, há outros crentes, levemente ortodoxos, né? Que vão entender que a palavra Yom ela é usada no Antigo Testamento, e é mesmo, para se referir, às vezes, a períodos longos. E esses vão dizer, tá vendo, a gente a gente aplicando esse uso dessa palavra em Gênesis, pode ser que Deus criou uma era de milhões de anos no primeiro dia, na primeira era, e enfim. Essa teoria ela é possível, conheço
bons pastores que creem nisso. Eu vou citar um que eu mencionei para você e para os adolescentes outro dia, que é o Guilherme de Carvalho, de Belo Horizonte. Cara, muito bom em muita coisa. Esse tipo de teoria, ele parte do pressuposto que a ciência tem razão. Alguns ramos da ciência têm razão numa terra bem antiga, né? Então eles tentam harmonizar o texto bíblico com isso, né? O que eu penso? Eu penso que às vezes resolvendo um problema você cria outros. E o problema vai ser o 7º dia, né? Se todos os outros dias são eras, o 7º dia é Deus descansando por alguns milhões de anos, né? Então, e aí você criou um problema maior. Então, tendo estudado um pouquinho, muito pouquinho, um ano e pouco de biologia, a teoria da Terra Antiga, ela é muito usada na ciência, mas ela não resolve todos os problemas. Você vai ter, por exemplo, evidências de homens e dinossauros convivendo, o que nas teorias normais da Terra mais antiga são períodos diferentes, ok? Os seres humanos deveriam conviver com os mamutes, não com os dinossauros, mas você tem lugar com pegada humana e pegada de dinossauro. E aí a teoria dos caras vai dizer o seguinte: não, estava um barro, o dinossauro passou, milhões de anos depois virou barro de novo e o ser humano passou do lado, né? Então, normalmente você vai pensar que ele está levando, oh meu pet, mamãe, né? Então, chega um tiranossauro Rex, né? E, enfim, então são coisas assim que a gente vai ter, mas é possível, ok? É possível. Nós temos optado aqui, nesse aspecto, por uma interpretação literária do texto. Então eu vou pegar o que o autor usa e vou falar, cara, Moisés nunca usou Yom como era, então possivelmente esse aspecto dessa palavra hebraica não estava desenvolvido na época que ele escreveu. Então dificilmente ele vai usar, só porque agora eu tenho problemas científicos, entre aspas, eu vou ter que aplicar. Então a gente prefere, eu acho que Deus é poderoso para criar dia e no dia mesmo. Diga, Andréas. A morte entrou com o pecado. Os seres humanos não podiam ter a morte. Isso. Mais uma vez, também tem gente que pensa o contrário. O pessoal vai dizer o seguinte: a morte do homem entrou com o pecado. Mas nessa questão das eras, isso é um argumento também. Você tem que ter morte para que haja um desenvolvimento da vida antes do pecado. E aí você vai puxando problemas. Essa é a questão. Para que haja um desenvolvimento da vida, tem que haver. O evoteísmo tem esse problema, que vai dizer que Deus supervisionou a evolução, mas já tinha morte então antes do pecado, então é uma outra questão. Obrigado, obrigado, muito bem lembrado, né? Enfim, não há teorias que resolvem tudo. Quando a gente lida com história, e é o caso aqui, um fato histórico, a gente vai buscando evidências do texto bíblico e da história, tem que ser as duas coisas juntas, mas me parece que faz mais sentido uma criação em 7 dias, 6 dias de 24 horas mesmo, ok? Porque ele fala, houve tarde e manhã e tarde do primeiro dia, aí, aí tem que figurar muita coisa ali para, ok? Sobre essa questão do tempo, a gente estava até procurando o nome dele, quando você vai ver materiais de cientistas cristãos, que tem muitos cientistas cristãos, eles mostram assim claramente que essa história de bilhões de anos, ela não existe provada, é improvável. São teorias. Pela ciência você não prova, é teoria, porque todas as confirmações, elas revelam o que o texto bíblico revelou. Então é interessante, por exemplo, no dilúvio, tem um que a gente até foi uma vez no Mackenzie, um curso que ele deu sobre arqueologia bíblica, que mostra achados de árvores que elas estão de ponta cabeça. É algo que aconteceu muito rápido, não tem como ter sido milhões de anos, foi uma coisa abrupta. Então é muito interessante, porque a gente às vezes, material que a gente tem acesso de ciência, televisão e livro, sempre vai colocar algo como que a prova é milhões, bilhões, só que não tem nem régua para medir desse jeito. A questão do carbono 14, que eles usam como exemplo, ele nem consegue medir milhões de anos, então é sempre por teoria. Então Sim. Os cientistas cristãos, eles sempre falam, a Bíblia não tem como refutar, porque é a ciência que você olha realmente prova o que está no livro, não tem como ao contrário. É interessante isso. É assim, Cassiano, eu vou ser bem honesto, eu sempre acreditei nisso, mas o criacionismo tem seus problemas. Eu vou dar um problema para vocês.
Uma vez conversando, o cara tinha doutorado em física espacial na Inglaterra. E eu achando, enfim. E eu falei para ele, cara, você tem que entender que o mundo foi criado de forma velha. Como assim? Suponha que Deus está agora formando Adão no barro. E vai lá e soprou. E Adão surgiu. Só aquele homão lá, tal, com umbigo, né? E fez lá e tal. E alguém fala assim: oi Adão, quantos anos você tem? Qual que é a resposta dele? Eu tenho 25, né? Qual que é o auge? Fala qual que é o auge da vida. 21 anos, né? 18, né? 18 e tal. Depois é só... Né? Ele tem 18 anos? Ele tem 2 minutos, cara. Acabou de sair do barro. Você nem viu ali, tá sujo ainda aqui, ó. Né? Tem 2 minutos. Mas Deus cria um mundo com um aspecto já envelhecido, de 25 anos. Eu falei isso para ele. Falei, tô arrasando, né? Aí ele fez a seguinte pergunta: mas Adão já tinha cicatrizes? Rapaz, não. O mundo é criado perfeito. A cicatriz é algo que machuca o ser. Foi lá, pois é. Esse mundo velho tem cicatrizes. Eu estudei um pouquinho de geologia. Na geologia. Falei, rapaz. Então é difícil. Tem coisas que tem perguntas difíceis. Normalmente eu vou dizer o seguinte: a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Normalmente é uma questão de probabilidade. O texto bíblico, ele está mais encaixado com os fatos científicos, mas não é perfeito. Há desgaste, ele não encaixa perfeito, ok? Há a questão que você fala, ups, não sabia disso, ok? E eu acredito firmemente no relato de Gênesis, mas depois conversando com quem estuda do outro lado, e crente também, esse cara era crente, né? Esse acreditava na teoria do gap, dos dinossauros que eu falei para vocês. Então eles... você fala, cara, não sei te responder da cicatriz, tá? Então, aí fiquei pensando, nunca soube responder, e faz 20 anos daí, faz parte da vida, né? Mas normalmente a ciência, ela colabora mais. Veja, por exemplo, sabe quando escreve a mãozinha lá de Daniel? Sabe, quando tem lá Mene, Mene, Tekel, não sei o que lá? Todo mundo falava que aquele rei não tinha existido. Por anos, centenas de anos ali, desde o século XIX até agora, tal, não existiu, até que um camarada encontrou uma plaquinha desse tamanho. É uma plaquinha sextavada, né? E parece até coisa de RPG, assim, né? E aí tava o nome do camarada lá. Então veja, a gente confirma o texto bíblico, mas não precisamos da plaquinha para saber que é verdade. O texto bíblico é suficiente, mas nem sempre a gente tem as evidências que colocam as peças todas do quebra-cabeça para a gente compreender, né? Enfim, as complexidades disso daí. Mas normalmente a Bíblia a ciência está mais próxima, a boa ciência está mais próxima da Escritura, não? Mas com dúvidas reais essa realidade. Uma coisinha para a gente ir por intervalo. Agora vai começar outra coisa aqui, que é seres vivos. Essa é a origem do mundo. E bom intervalo para vocês. A gente come lá juntos agora. Williams, pega sua família, ela tem a gente come junto aqui, tá bom? Daqui a pouquinho começa o culto, tá bom?